A câmera está desligada. Tá. Oi, Michele. Tá todo mundo escutando. Oi, tá me ouvindo?
Tô ouvindo sim. Você tá me ouvindo? Tô. Como que faz para eu aceitar, pessoal? Porque a Natália entrou como administradora, tá? Ela vai tentar colocar você como administradora agora, tá? Tá. Ela tá te escutando, pode falar. Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Tá. Fica pelo longe do computador. Tem 7 pessoas já esperando. Aí eu não sei se já vai aceitar agora ou se vai esperar mais um pouquinho. Não sei, eu vou te passar como post, aí você decide. Aí o Caio consegue compartilhar a tela dele. Tá, e eu só aceito, né? Você só aceita. Eu vou ficar aqui logada com o negócio da Terra só porque, enfim, tô aqui. Tá, qualquer coisa você me avisa. Tá. Ô, Caio, eu acho que... Não sei o que você achou de ontem. Eu achei que ficou meio confuso eu ficar lendo as perguntas e o Jânio respondendo. Mas se você quiser, a gente pode manter assim. O que você acha? Eu posso tentar abrir aqui e olhar, né? Se eu não conseguir abrir aqui, mas é só abrir o chat e eu vou olhando e vamos falando. Acho que eu posso ler, não tem problema. Tá, mas qualquer coisa você me avisa. Se você qualquer precisar que coisa ler na pode... hora, você me fala, Michele, lê pra mim que tem galho, não. Só se, tipo assim, alguma coisa aqui no meio do que eu estiver falando, entendeu? Que às vezes eu não vejo. Sim, tá. Eu não vou ficar lendo o que está do lado, senão eu vou me atrapalhar Sim. Ah. Tá. Agora eu enxergo. Aí eu vou colocando aqui, entendi. Dá pra colocar o pessoal que é da... Eu vou compartilhar minha tela aqui já, tá? Tá, eu vou colocar o... Eu vou testar com o Felipe, que o Felipe tá... Tá. Deixa eu colocar o Felipe aqui, ver se ele escuta a gente. Oi, Felipe. Vou colocar o pessoal da Terra. Thiago, tá me ouvindo? Oi? O pessoal tá escutando? Sim. Tá. Já tô aceitando o pessoal, tá, Caio? Tá. Pode deixar minha câmera aí. Beleza, porque eu vou vendo o pessoal que tem. Não, você só vai se ver. Mas por enquanto eu quero ver todo mundo. E aí depois eu tiro a hora que eu for começar. O pessoal está entrando aí. Michele, você já está adicionando todo mundo, né? Isso, eu tô, conforme o pessoal tá solicitando, eu tô aceitando aqui. Tá, beleza. Ó, tem um chat. A Ana respondeu que tá ouvindo. Temos alguns minutos ainda, né? Faltam 7, né? Isso. Ó o Rodrigo aí. Por enquanto a gente tem 16 participantes. Beleza. Vamos lá, Fê. Bom, Rodrigão, beleza? Estou anotando aqui as perguntas, hein? Pode anotar. Tranquilo.
A Natália tinha que estar aí do seu lado, hein, Caio? Ela tá aqui, tá escondida. Tá Tô escondida. vendo, Bota ela aí, filho. Aqui ela que vai passar. Aquelas moças da televisão que fica tá escrito no fundo, assim, que você fica lendo, tipo Com câmera. a plaquinha. É, Aplaude, né? isso, exatamente. Temos mais 3 minutinhos aí, né? Para o pessoal tá entrando. Guardar mais um pouquinho. Isso, mais 3 minutos. Estou aceitando aqui. Por enquanto, a gente tem 27 participantes. Beleza. Só lembrando que tá todo mundo me escutando, parece que tem algumas pessoas que não ativaram o som, pode ser que não estejam me escutando, tá? Por conta disso. Então, só dá uma conferidinha aí, se não estiver me escutando, aí vai ser difícil de saber o que eu estou falando, né? Então, mas tudo bem. É porque não ativou o som. Às vezes manda no chat, Michele. Isso. Vou ver aqui se o pessoal está falando. Todo mundo escutando bem. A Natália já perguntou aí. Ah, bem, a assessora, Rodrigo. Caio, se você quiser começar, tem 37 participantes e são 19 horas agora. Tá, vamos dar mais um minutinho, Tá. 2 minutinhos aí, porque às vezes o pessoal deixa para entrar às 6, né? Daqui a pouco a gente já inicia. Tá bem.
Bom, pessoal, vamos lá? Começar aqui, né? Primeiro, boa noite, né? Boa noite para alguns que estão em estados aí, horário de Brasília. Boa tarde para a gente aqui do MS ainda, né? Que estão uma hora menos, né? 6 horas da tarde agora. Na verdade, exatamente 6:02, né? Meu nome é Caio Juste. Algumas das pessoas que eu vi que estão aí, alguns já me conhecem. Eu trabalho na Terra Desenvolvimento há 4 anos. Estamos aí na luta do agro aí há um tempo já. Me formei, sou médico veterinário, de Jabuticabal, São Paulo, né? Depois trabalhei em fazenda, algumas fazendas aí, passei por algumas fazendas como gestor, como veterinário também. E aí tive a oportunidade de entrar na terra, né? Quando eu entrei na terra, nós começamos aí que a gente vê, né, a importância de tudo isso que a gente está discutindo aí nessa semana, a importância desses webinários, a importância daquela discussão dos monitoramentos, né, que a gente está disponibilizando aí para todos, né? Então, hoje, né, como o Jânio falou ontem sobre indicadores, hoje nós vamos falar um pouco de controles, tá? Acho que já deu aí 3 minutos, eu vou começar efetivamente a palestra agora, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida que tiverem no decorrer da palestra aí, da discussão, vocês podem mandar no chat, a Michele vai me avisando, a gente vai discutindo, tá? Não precisa esperar chegar ao final, porque sempre é bom. Ou pode abrir o áudio também e falar, pode ficar à vontade aí, não tem problema nenhum de me interromper, tá bom? Eu vou tirar aqui o meu vídeo para ficar melhor, para vocês verem só o slide, tá? Então, pessoal, como eu estava falando, a gente vai falar hoje um pouco sobre controles, né? Controles, e não todos os controles, ou não, assim, controles que vão trazer uma garantia maior na nossa tomada de decisão, né? E o que se discutiu muito nesses dias, né? Vocês já ouviram aí o Rodrigo falar muito, quem está no grupo lá do Telegram ouviu se falar também bastante, é que a gente tem focado, né? Com os nossos clientes, a gente sempre focou nisso, né? E hoje, como nós estamos passando por um período de uma determinada crise aí, né, que todo mundo tá chamando de crise, e o agro não sentiu tanto isso, tem algumas incertezas, mas isso não foi sentido tanto, a gente sempre olha e sempre deve olhar, não só nesse momento, mas principalmente para se preparar para momentos como esse, né? Quem já tinha olhado o que eu vou falar, quem já estava olhando isso, com certeza está mais preparado nesse momento. São os 3 caixas, né? Os 3 grandes caixas aí que a gente sempre tem que olhar no sistema produtivo, né? Que é o caixa dinheiro, né? O quanto eu gasto, aonde eu gasto, como está a minha saúde financeira, né? O meu caixa pasto, que é em que determinada época do ano que eu estou, como que eu esperava estar nessa época, choveu, não choveu, veio pasto, não veio, né? E o nosso caixa aí, gado, né? Que é aquele negócio, né? Eu estou com o gado, tenho as categorias que eu pensei ter, eu programei ter, eu planejei ter nessa época do ano, né? Eu estou com meus bois em maio com 450 quilos, e não tenho pasto para terminar eles. Então, assim, olhar esses 3 caixas realmente é o que traz uma base para o nosso trabalho, né? Tanto pensando num planejamento, que o Bruno vai falar com vocês aí na sexta-feira, como o monitoramento disso, né? E como que a gente monitora esses 3 caixas, né? Se a gente não tiver um controle desses... se a gente não tiver controles implantados na fazenda, né, a gente não consegue monitorar esses 3 caixas, né? Então consegue exatamente entender qual que é
a situação real desses 3 caixas. Então, o controle é uma ferramenta, né, para se conseguir monitorar esses 3 caixas aí. E aí, só que tem muitas dúvidas, né? O controle, assim, a gente vê em várias das fazendas que a gente atende que o controle acaba se confundindo, né? De algumas maneiras. Então, por isso, pessoal, eu trouxe aqui alguns questionamentos sobre controle que, ao longo da explanação, né, ao longo da nossa conversa aqui, eu gostaria de estar tirando essas dúvidas, né? A primeira coisa é o que é controle, né? Para que serve esse controle? Eu já falei um pouco que é justamente para monitorar os nossos 3 caixas, né? O que eu preciso controlar, né? Não necessariamente tudo deve ser controlado, ou não necessariamente tudo é importante se controlar, né? Caio, Oi? só um pouquinho. O pessoal tá mandando aqui que não tá aparecendo os slides. Ah, não está aparecendo? Só aparece teu nome. Tá? Então, vou voltar aqui. Aí tá tudo bem? Você tá vendo, Michele? Eu tô vendo normal, só que umas 2, 3 pessoas veio falar comigo que não tá aparecendo. Ó, mas o pessoal tá falando que tá tudo ok. Beleza, eu Segue vou o baile. voltar aqui então. Tá. Tá, beleza? Você tá vendo? Tá tudo bem? Tá. Às vezes é alguma coisa que não autorizou o vídeo, alguma coisa assim, né? Pode ser internet também. Que tá travando, alguma coisa do tipo, né? Tá bem, então. Desculpa, Caio. Qual coisa... Tá. Sem problema. Pode parar qualquer coisa que precisar aí, tá? Então, assim, esses questionamentos que a gente vai tentar, né? O que eu preciso controlar, né, na minha fazenda? Quais são, que vantagens, né? O que esse controle me traz, né? Às vezes, eu estou controlando uma coisa que não me traz vantagem nenhuma, não consigo tomar decisão nenhuma, né? E, principalmente, aí, como eu começo e como eu desenvolvo uma implantação de controles aí dentro da minha fazenda. Tá? Então, acredito que com esses questionamentos, a gente vai conseguir tirar algumas dúvidas de muita gente e conseguir realmente mostrar quais indicadores realmente vão impactar, né? Realmente vão tá aí levando a gente a tomar decisões. Então, a primeira coisa é o que é controle, né? O que é controle? Eu fui procurar na internet, né? No Google, né? No dicionário, o que é controle, e aí me veio algumas definições. A primeira é monitoração e fiscalização. Já começou com essa palavra, eu não sabia que existia, né? Até fiquei meio assim, mas voltei lá, falei, bom, se alguém for procurar no Google, vai achar monitoração. Então, eu estou tranquilo em relação a isso, tá? Monitoração e fiscalização. A próxima definição é capacidade de reagir de imediato em determinadas situações, tá? E a última é função de estabelecer o curso das operações. Ou seja, né, muito, né, essas 3 definições aí, lógico que tem muito mais definições, mas essas 3 definições levam a gente a crer que nós estamos, controle é o nome certo. Por quê? Porque qual que é o meu intuito do controle, né? Eu monitorar o meu processo produtivo, o meu curso das operações, né? Agindo e reagindo imediatamente quando eu tenho alguma coisa adversa, né? Então, eu tenho a minha base, eu tenho o meu planejamento feito, e aí eu vou monitorar ou vou fiscalizar isso, né? Tomando decisões imediatas quando alguma coisa sai do meu controle, né? Então, eu tenho todo esse curso de operações aí. Eu acho que essa definição foi muito, muito legal, eu tenho encontrado justamente isso, porque é o que a gente da Terra Desenvolvimento acredita justamente que o controle vai trazer, né? E falando em monitorar, né, a gente também encontra uma dificuldade, tem algumas coisas que a gente tem que ir desmistificando, né? Na verdade, assim, né, algumas coisas que a gente encontra em várias fazendas que a gente desmistifica, que é o monitorar é diferente de acompanhar. Acho que essa é a primeira coisa, né? Monitorar é ter um previsto, é você ter um planejamento, é você ter metas para a sua fazenda, ter metas para o seu negócio e,
ao longo da semana, dos meses, dos trimestres, monitorar isso. Qual era a lotação esperada para minha fazenda, né? O Jânio falou muito de indicadores ontem, né? Lotação, ganho médio, desembolso cabeça mês, tudo isso ele ensinou vocês aí, quem participou, ele ensinou a vocês a calcularem. E para que calcular aquilo? Né? Para conseguir monitorar. Eu tenho as minhas referências e eu vou monitorar mês a mês isso, o que está acontecendo na minha fazenda. Era previsto eu ter R$50 cabeça mês, eu realizei R$52 cabeça mês. Isso é monitorar. Diferente de acompanhar, que é o quê? Eu simplesmente tive R$50 cabeça mês. Tá, beleza, mas isso é pouco, isso é muito? Isso é o esperado ou não é o esperado? Tá? Então, acompanhar é você olhar esses dados, olhar essas informações, sem ter uma base comparativa, ou sem entender se isso é bom ou é ruim. O monitorar é diferente. Então, acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar. A segunda coisa que a gente tem aqui é informação e dados, né? Isso também é uma coisa que falo que em torno de 95% das fazendas que a gente chega, eles falam, não, eu tenho tudo aqui. Tudo que vocês precisam, eu tenho aqui na fazenda. Todas as informações eu tenho aqui na fazenda. Beleza. A hora que a gente começa a pedir, né? Mas qual foi o seu custo cabeça mês na safra anterior? Qual foi a sua mortalidade na safra anterior, né? Começa a pedir os índices. Na verdade, eles concluem que eles têm dados, que é o quê? Um monte de coisa anotada, né? Que não gera informação nenhuma. Então, o que a gente quer... Estava situacionado aqui no celular para não escutar. Beleza. Bom, então, assim, o que a gente quer é o quê? É ter informações e não dados. Vamos? Ter informações e não dados. Beleza? Por quê? Porque dados é um monte de anotação que eu não tiro conclusão de nada disso, né? E não me traz aquela tomada de decisão lá em cima, que é o nosso tema. Eu estava trocando só para cá. A nossa palestra. Um pouquinho só. Acho que tem alguém com o áudio ligado, tá? Se puder desligar, fazendo favor. Tem alguém com o áudio ligado aí. Como é? Acho que é Ingrid, talvez esteja com o áudio ligado, tá? Christian, perdão. Beleza, acho que foi. Então, assim, a diferença de dados e informação. Então, muitas das pessoas acreditam que tem informação, mas na verdade tem só dados. Tem um monte de coisa anotada que toma um grande tempo das pessoas que estão anotando e não faz quem recebe esses dados tomar decisão ou tomar ou tirar alguma informação disso, né? Tomar alguma decisão em cima dessa informação. Tá? Então, essa é a segunda coisa aí que a gente tem que tá desmistificando, que o importante é informação e não dados. Tá? Beleza. Já entendemos o que é controle em si, né? Que é ter tudo isso para conseguir tomar decisão, e o para que serve é justamente para isso, né? Para eu tomar uma decisão em cima dessa informação que eu tenho. Por quê? Porque aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Né? Essa é a primeira coisa. Nada que eu não consiga medir, eu consigo melhorar. Eu não tenho referência. É aquilo que eu falei lá em cima. Eu só consigo monitorar alguma coisa se eu tenho referência para isso. Tá? A segunda coisa é o quê? É deixar de achar, né? Acabar com o achismo dentro da fazenda. Para isso servem os controles. Para isso serve a tomada de decisão. Para isso serve a informação. Né? Eu acho que eu tive um bom desempenho no ano passado. Beleza, mas qual foi o seu desempenho? Eu acho que eu gasto pouco com nutrição. Beleza, mas quanto você gasta? Né? É o fim do achismo. Só controlando, só tendo informação, a gente consegue acabar com esse achismo dentro da fazenda. E aí o que eu já tinha falado, né? O controle muitas vezes serve ou para tomar decisão ou para tomar tempo. Tá? Então, é muito importante a gente entender se eu estou tirando realmente aquela informação que eu falei ali em cima,
ou se eu estou só juntando papelada, juntando dados. Porque dependendo da maneira que eu implanto o controle na minha fazenda, eu passo a tomar tempo dos meus funcionários e isso não me gera decisão nenhuma. Então, essas 3 coisas aí, né, que é o medir para melhorar, o terminar com o achismo e o realmente saber o que controlar para eu tomar decisão e não tempo, é o que realmente a gente entende que para que serve o controle, né? Beleza. Visto isso, entendido para que serve, né? Que é para eu monitorar, para eu entender o que está acontecendo na minha fazenda, aí eu vou para a parte do que eu preciso monitorar. Tá? Então, aqui também tem grandes dificuldades em alguns clientes nossos, em algumas discussões. É o quê? Muita gente acredita que o controlar, que o ter informação, deve ser do indivíduo, certo? E, na verdade, o que a gente tem que controlar é a nossa empresa, é o nosso negócio, e não o indivíduo, só o indivíduo, né? Aqui já entra naquele negócio do controle quantitativo e qualitativo, né? O que é mais importante? É mais importante eu saber o meu peso médio de abate, é saber o meu peso médio de compra, o meu valor médio de abate, o meu valor médio de compra, quantos bezerros nasceram no total, machos e fêmeas na minha fazenda, ou eu saber que a vaca número 1 pariu o bezerro número 5, né? Ou eu saber que o boi branco ganhou 100 gramas e o boi preto ganhou 200 gramas. Não, pessoal, que isso não seja importante, tá? Só que passam a ser ajustes finos, né? Passam a ser ajustes que depois que eu tenho todo o controle, toda a informação do meu negócio, né? Quanto eu vendo, quanto eu vendo, quanto eu compro, quanto me custa a silagem, quanto que eu gasto de mão de obra, quanto que eu desembolso em manutenção de cerca, né? Qual que é a minha fertilidade, qual que é a minha taxa de desmame, qual que é o GMD, qual que é a lotação, isso tudo vem antes de controlar o indivíduo. E, principalmente, eu não preciso controlar o indivíduo para saber isso. Então, a gente sempre parte aí, acho que o foco aqui, esse é o slide talvez de maior importância da apresentação, tá? Que entender que o meu controle tem que vir para o meu negócio e não para os indivíduos da minha fazenda. Tá? Aí, depois disso, né, pensando nisso, o que a gente tem que entender? Né? Esse negócio dos controles quantitativos, qualitativos, né, controle financeiro, principalmente os controles quantitativos e acessórios, né, que vão fazer a gente tomar decisão global, pensando sempre naquele negócio. Eu tomo decisão em cima dos meus 3 caixas, em cima da minha condição atual e do meu planejado, né? Visto isso, visto que é negócio e não indivíduo, para cada negócio, para cada fazenda, para cada atividade, eu vou ter que escolher quais são os indicadores, que foram aqueles indicadores, parte deles o Jânio falou ontem, né? Aqueles indicadores zootécnicos, os indicadores financeiros, que vale a pena eu controlar na minha fazenda. Por exemplo, se eu tenho uma fazenda de recria e engorda, não tem como e não tem por que eu querer controlar, por exemplo, fertilidade e perda pré-parto, que são indicadores bons, necessários para uma fazenda de cria, né? Então, assim, para cada fazenda eu vou entender qual indicador que eu preciso tomar decisão em cima dele, e a partir do momento que eu definir quais esses indicadores, eu passo a implantar os controles necessários para cada um deles, né? O que eu preciso para ter um indicador, por exemplo, de taxa de desmame? Quantas matrizes entraram em monta e quantos bezerros eu desmamei. Simples assim. Eu não preciso saber que a vaca 1 desmamou um bezerro 220 quilos. Isso vai ser importante para frente
vai ser importante. Só que a grande maioria, eu falo que 95% das fazendas brasileiras não tem nem a fertilidade e quer começar pelo lugar errado, né? Então, falando em começar, depois que eu entendi quais indicadores, né? Tem a parte da agricultura também, a produtividade por talhão. Então, assim, cada atividade vai me trazer aí um indicador e um consequente controle para cada indicador desse. E aí, né, falando em começar, né? Começar pelo mais básico, ou começar não pelo básico, mas pelo que me traz, pelo que me faz tomar mais decisão. Eu sempre falo, né, a gente sempre brinca que é começar pelo arroz com feijão, né? Como que eu inicio um controle? E muitas das vezes eu inicio e mantenho ele no arroz e feijão. Por quê? Porque o controle tem que ser simples, pessoal. O controle, que nem nós falamos lá em cima, ele não pode tomar o meu tempo. Ele tem que me trazer decisão, certo? Então, a hora que eu falo desse arroz com feijão aí, né, muita gente, hoje a tecnologia está muito em alta, né? Aquele negócio, computador, tablet, internet. Então, será que eu preciso de tudo isso para controlar? Né? Será que eu preciso ter na minha fazenda internet para controlar essas principais informações que eu preciso do gado? Será que eu preciso necessariamente ter internet, ou ter um computador, ou ter para controlar, para conseguir pegar as informações e aí depois gerar uma decisão, gerar uma informação dentro de um computador? Mas essas informações ela pode vir do campo de uma maneira muito simples. Aqui nós temos uma história que é meio que uma lenda da Terra, né? Uma história que o Rodrigo conta desde sempre, aí, sempre em todos os cursos que a gente ministra aí sobre controles, tem a história do seu Zeca, né? O capataz lá da fazenda Aranquã. O Rodrigo foi lá implantar controle, né? Lá atrás, e a gente usa, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar as ferramentas, né? Um mapa de gado e um livro de controle, né? Dentro desse livro de controle, já vou adiantar aqui, ele tem lá as movimentações. Então tem lá morte, nascimento, compra, venda, desmama, tudo isso o capataz deve ir anotando dia a dia quando acontece. Beleza, chegou o Rodrigo lá na Aranquã e foi falar para o Zé Zeca que ele tinha que anotar morte e nascimento. Só que o cara não sabia ler, né? O seu Zeca não sabia ler e não sabia escrever. Mas, muito prestativo, ele falou, não, Rodrigo, pode deixar que eu dou um jeito, se é isso que tem que ter, porque aí compra, venda, como passa no curral, tinha controlador lá, não tinha problema nenhum. Né? Se é morte e nascimento, macho e fêmea que precisa ter, eu vou dar um jeito aqui. Beleza, foi o seu Zeca, passou um mês, o Rodrigo voltou lá, estava o livro de controle e o mapa de gado preenchidinho, tudo certinho, com uma letra bonita e tal. Aí o Rodrigo falou, pô, mas seu Zeca, o senhor não sabia ler nem escrever e agora está tudo preenchido? Como que o senhor fez isso? Né? Aí ele tirou da guaiaca, né? Tirou do bolso ali os pauzinhos, né? O controle dele. O que ele fez? Simplesmente ele pegou um pauzinho, o pauzinho da cabeça redonda era nascimento de fêmea. O pauzinho chanfrado era nascimento de macho. E o outro pauzinho, na parte chanfrada, era morte de macho, na parte redonda era morte de fêmea. Beleza. Isso ele pegava esse pauzinho e passava para a filha dele, que estava em idade escolar, e ela preenchia o mapa de gado e o livro de controle. Então, assim, esse é só um exemplo, né, uma história que a gente sempre conta, que para se ter controle e para conseguir ter esses dados para tomar decisão, se tiver vontade, força de vontade, é muito simples, se torna simples. Tudo que se tem que anotar são coisas simples que qualquer um consegue. Não precisa necessariamente de um computador, de uma planilha, de um tablet. Não, eu lanço no celular direto. Se tiver isso, melhor ainda, mais rápido. Mas não necessariamente eu preciso disso. Tá? Então aí nós vamos passando agora pelos controles, né? Pelas ferramentas de cada uma das atividades. Né? Primeiro são as ferramentas pecuárias. Né? O que a gente tem? Na grande maioria das fazendas tem lá o controle verbal, fichas, mapa de gado, livro de controle, né? Planilhas manuais,
planilhas em software ou Excel. Então, isso aqui é basicamente o que a gente usa. É a conversa com o capataz, né, para validar esses controles, são as fichas, são as cadernetas de campo dele, e o que a gente implanta realmente, né, para um capataz numa fazenda, são os mapas de gado e os livros de controle. Como eu falei, no livro de controle tem as nossas informações mensais, tá? Então eu tenho lá controle de morte, uma fichinha simples, né? Desse jeito aqui, que é, por exemplo, a nossa ficha de mortes do meu livro de controle. Então eu anoto lá data, quantidade, categoria, peso vivo, estimado, lógico, né? Morte e pasto que morreu, né? Para que isso? Na hora que eu tenho a morte, se está acontecendo muito uma morte de onça, por exemplo, no pasto 5, será que não vale a pena eu tirar esses animais de lá, entendendo que isso... Então, assim, são decisões que a gente toma com anotações básicas, né? Isso vem no meu livro de controle e o capataz deve fazer isso mensalmente, diariamente, né? Aqui, o controle de nascimento, também muito simples. O que eu preciso? Eu preciso da data, da quantidade, se é macho ou se é fêmea, né? E se tem alguma observação. Então, muito simples também. Controle de vendas e abates, mesma coisa, data, quantidade, categoria. Então, assim, o fato é, esse livro de controle, até eu posso passar o modelo para vocês, tá? De todas as abas que a gente tem. A gente vai ter aí 6, 7 abas, né? Transferência de fazendas, compra, morte, venda, desmame, mudança de categoria e assim por diante. Tem algumas abinhas aí, umas 6 ou 7 abas. Mas se vocês quiserem, pede no chat que a gente disponibiliza, tá, para vocês aí, quem tiver interesse nisso, tá? Porque não é isso necessariamente que importa. O como eu desenho a minha ficha, vocês podem... Esse é o modelo Terra, mas vocês podem ter vários modelos aí de ficha. O que importa é que eu preciso de informações básicas. Eu preciso da data, quantidade e peso, né? Eu preciso se é macho, se é fêmea e quantos, né, no nascimento. Eu preciso qual que é a causa e qual que é a categoria que morreu e a data, né? Então, são coisas básicas, né, que a gente tem. Aí nós vamos para o livro de controle, né? O meu livro de controle, como que ele funciona? O mapa de gado, perdão. O mapa de gado é a foto da fazenda que o capataz tem que tirar no último dia do mês. Ou seja, eu começo ali no dia 25, contar eu vou dar rodeio, eu conto o meu gado e vou anotando lá. No meu pasto 1, eu tinha 50 machos de 13 a 24 e 50 vacas, e assim por diante, e vou colocando nesse mapa de gado o peso estimado desses animais, né? Para que serve isso? Para eu fechar a minha lotação da minha fazenda para frente, para eu fechar o meu estoque final de gado, meu estoque inicial de gado, né? Tudo isso não é por anotar, né? É para que eu tenha, no final da minha safra, qual que era o meu estoque inicial, qual que era o meu estoque final, e consiga calcular minha produção de arroba. É para mensalmente eu entender qual que é a lotação que a minha fazenda está. Não, já fechou. Então, esses dados são simples, mas são todos pensando em tomadas de decisão, né? Só com isso que eu consigo tomar as decisões necessárias, né? Pensando lá naqueles 3 caixas nossos, tá? E isso, depois que esse cara anotou, eu tenho que conseguir gerar relatórios como esse, né? Relatórios aqui, ó, que eu vejo quais foram as minhas entradas totais do mês, quais foram as minhas saídas totais do mês, tá? Por categoria. Então eu entendo que eu vendi 121 cabeças no mês, morreram 4 e assim por diante. Esses são os relatórios que eu, como gestor, vou analisar, vou ver se estava dentro, monitorar, olhando o meu previsto realizado, né? E vou passar de volta essa informação para o meu capataz. Beleza, estamos legal, nossa lotação está boa, matamos o que tinha que matar, tal. E outro relatório, né? O relatório de vendas, né? Eu ter lá o relatório por abate, eu ter a minha média de novilhas, né? Eu matei 551 novilhas, eu matei 199 bois, né? Com peso médio de 536, com rendimento de 52.
Com isso, eu consigo tomar decisão. Né? Com isso, a hora que eu olho o meu histórico e vou fazer o meu planejamento, eu consigo tomar decisão. A hora que eu estou monitorando o meu planejamento e vendo que o meu previsto de abate eram 250 e não 199, eu vou tomar decisão dali para frente, certo? E tudo isso, pessoal, só acontece se eu tiver uma rotina, tá? Que nem eu falei, o tipo da ficha ou a frequência com que se anota, cada um pode definir na sua fazenda. Só que o que é importante? O importante é ter esses procedimentos e essas rotinas, né? Eu falei que o slide mais importante, né? Eu vou pontuar alguns slides mais importantes. Era aquele entender que o que eu tenho que controlar é o meu negócio e não o meu indivíduo, tá? E o segundo slide, que vão ter 3 iguais esse, é o quê? São os procedimentos que eu tenho que ter para controlar, para que o controle dê certo, para que eu consiga tomar realmente decisão em cima desse controle. Que é o quê? Eu tenho o meu preenchimento das minhas fichas, do meu mapão, né? Esse mapão, esse mapão e essas fichas tem que ser auditados, né? Tem que fechar esse livro-ponto, o gerente ou o controlador tem que sentar com o capataz, pegar essa informação, fechar e validar isso com ele. Depois de validado isso, a gente tem que lançar isso num sistema ou numa planilha de Excel ou da maneira que você quiser fazer o seu controle. Só que o que acontece muitas das vezes, para nesse fechamento. E aí vira dados e não vira informação. Né? Lembra do slide lá, vira dado e não vira informação. Se eu não coloco isso e não organizo isso da maneira que eu consiga gerar um relatório, emitir um relatório, seja de Excel, seja de um sistema, aí tanto faz. Né? Mas o importante é que isso vá para um local que eu consiga gerar esse relatório. Por quê? Porque através desse relatório eu analiso, eu monitoro o meu planejamento. Feito isso, gerado o relatório, eu tenho que ir lá e voltar lá no seu Zeca e deixar isso explícito para todas as pessoas que fazem parte do meu negócio ou que anotam alguma coisa ou que, teoricamente, gastam tempo em anotar, que eu realmente tomo alguma decisão, né? Tem que voltar essa informação, voltar essa decisão para eles. E geralmente, principalmente na pecuária, a gente tem quadros de gestão também para a agricultura, tal, principalmente assim para operações, a gente, a melhor maneira de se voltar essa informação para o campo é através de um quadro de gestão à vista, né? Esses são 2 exemplos aí de quadros que a Terra implanta, né? Eu implantei num cliente esses dias, que é o quê? Com isso, todo o capataz, o campeiro, o gerente, o dono da fazenda passa e vê o que está acontecendo. Isso aqui é monitorar. Isso é pegar a informação, pegar a informação que foi gerada a campo e transformar num monitoramento. Né? Então, esses são quadros também de gestão à vista que a gente, que é uma das maneiras mais eficientes em se devolver a decisão lá para o campo da onde veio a informação. Tá? Então, aqui são alguns exemplos de quadro de gestão à vista, aí, onde eu tenho, por exemplo, entrada e saída no confinamento, eu tenho as atividades na fazenda, o cara já se programar durante os meses, eu tenho meu acompanhamento de nascimento e morte, está meio pequenininho aí, mas dá para ver, tá? O meu acompanhamento de abates, de compras, né? Tudo com previsto realizado e olhando o quê? Sempre aqueles 3 caixas, tá bom? Tem um segundo quadro aqui, que é mais para atividades mesmo, né? Para grandes investimentos, a parte de máquinas pode ser utilizada também, né? Então, tudo isso é o quê? É maneira de se retornar a informação que foi coletada, tá? Beleza. Passando para o pecuário, pessoal, aí depois nós vamos abrir para perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, pode perguntar também, mas nós vamos passar aqui para a parte financeira, tá? Financeiro, o que é importante, né? Se eu vi lá que no meu gado é importante os grandes números, né? As informações quantitativas, as minhas médias de peso, principalmente peso e valores, né?
datas de quando eu estou saindo, o que é importante para o meu financeiro? Né? Basicamente, quanto e onde, né? Quanto eu gasto e onde eu gasto, né? É basicamente isso, tá? E para isso, a gente tem um esqueminha aqui, que é o quê? Como que eu tenho que dividir, né? Beleza, tá, o quanto e onde eu gasto, mas como eu divido isso, Caio? Simples, eu vou dividir entre receitas e despesas, tá? Primeira coisa, né? Simples isso. E aí depois eu vou expandindo o meu plano de contas, tá? Aqui eu trouxe 3 níveis, né? 2 níveis, na verdade, receita e despesa, aí receitas pecuárias, agrícola, aí as despesas, custeio e investimento. Dentro de cada um desses, nós podemos abrir mais e devemos abrir mais, né, o nosso plano de contas. Por exemplo, principalmente pensando em despesas, quando tange o custeio, nós falamos lá de mão de obra, de insumos de rebanho, de manutenção, parque de máquinas, manutenção da fazenda. Tudo isso fazem parte do meu custeio. Dentro do meu investimento, eu tenho lá investimento em infraestrutura, eu tenho investimento em pastagem, eu tenho investimento em animais, eu tenho investimento em RH. Isso tudo também faz parte do meu investimento. Aí, beleza. Mas, Caio, só saber despesa e receita já não está bom? Cara, o que eu quero com isso é ter, ao final de cada mês, ou pelo menos ao final de cada trimestre, principalmente, e ao final da minha safra, eu quero ter informações como essa aqui. O quanto eu gastei com insumo de rebanho, o quanto me representou isso nas arrobas que eu estou produzindo, e o quanto me representou isso dentro do meu faturamento. Para cada item desse, ó, eu tenho a minha distribuição. Opa, será que R$20 por arroba produzida em parque de máquinas não tem alguma coisa errada aí? Né? Então, com isso daqui, montando uma planilha dessa, conseguindo montar uma planilha dessa, que eu passo a tomar decisão, que o meu controle vale a pena existir. Né? Ou uma planilha como essa, né? Eu tenho lá o meu previsto realizado. Eu previa gastar com insumos 159 mil. Eu gastei no mesmo... Perdão, eu realizei 159 mil. O meu previsto era 396. Ah, tá ótimo. Beleza. A partir daqui eu vou tomar algumas decisões. Eu vou olhar para os meus 3 caixas. Economizando isso, eu cheguei com os meus animais no mesmo peso que eu deveria? O meu pasto está na mesma condição que ele deveria? Né? O meu financeiro, beleza, eu economizei. Mas e os outros meus 2 caixas? Então, assim, eu poderia ficar aqui falando assim, N exemplos do que se pode controlar, das vantagens do controle. Esse é só um exemplo. Outra coisa, isso aqui eu posso entender de outra maneira. Tá, eu olhei isso, eu estou lá em abril, por exemplo, no meu último trimestral, antes de fechar a safra. Eu tenho uma economia de 200 mil, aí, 240 mil de insumo de rebanho. E tem animais que eu não pretendia tratar, mas para que eu alivie meus outros caixas, eu vou ter que investir um pouco mais em nutrição. Beleza, eu tenho caixa para isso. Então, tudo isso é o quê? São informações e são controles necessários para a gente conseguir realmente monitorar e tomar decisão em cima deles. Tá? Outra coisa que a gente faz, né? Aqui é só um exemplo que eu também posso passar, é uma planilha de fluxo de caixa. Né? A gente só consegue monitorar e fazer e tomar decisão se eu tenho um fluxo de caixa inicial no meu previsto da safra. Né? Eu preciso, no dia 1 de julho de 2020, estar com o meu fluxo até 2021, até 30 de junho de 2021, pronto. Né? Ah, mas é difícil. Não, pega a referência para trás, tem coisas que é fácil, mão de obra você sabe, administração, se você pensar um pouquinho, quais são as coisas que você gasta. Né? Tudo isso é simples de se colocar e a partir do momento que eu tenho uma referência, eu tenho o que acompanhar, eu monitoro e gero o meu previsto realizado aqui, entendendo e tomando decisões em cima disso.
Então, pessoal, são só ferramentas aí que ajudam a gente. E para terminar de novo aqui as ferramentas financeiras, a gente volta lá na nossa flechinha, né? No nosso slide importante da apresentação, que é o quê? Ter um procedimento, ter um processamento dessas informações. Eu recebo e organizo meus documentos, minhas notas, eu lanço de acordo com o meu plano de contas, emito um balancete, um fluxo de caixa, onde eu vou olhar previsto realizado e já jogo isso para 12 meses para frente. Porque, como muito pecuarista fala, né, a gente sempre escuta, até o Antônio Chakra, ele sempre usa isso nas apresentações dele, que os próximos 12 meses na pecuária já são passados, né? Então, aqui está um exemplo. A gente tem que usar realmente, a cada mês que a gente realiza, a gente joga esses 12 meses para frente aí, para conseguir monitorar e tomar decisão antecipada, por exemplo, num momento de crise desse, né? Beleza. Essa é a parte financeira também. Importante daqui, né? Importante daqui como importante da pecuária, como importante na agricultura, que eu vou falar agora. Entender o procedimento. Entender primeiro o que eu preciso, o que se faz, fazendo, para depois eu saber o que eu implanto de controle e tomar decisão em cima disso, né? Ter aquela rotina. A rotina, o entendimento da rotina é o que é importante aqui na minha apresentação, tá? Para a agricultura, a gente tem fichas aqui de controle simples também. O que a gente precisa controlar na agricultura, né? Eu preciso saber o que eu colhi, o quanto que deu de umidade, o quanto que deu de impureza, o quanto que deu de grão avariado. Eu preciso saber o quanto eu gastei na minha agricultura. E com tudo isso, essas informações, né? Essas informações de basicamente, a agricultura é um tempo menor, né? Não são 12 meses, aí, não são 24 meses, como a grande maioria dos ciclos pecuários, é aqueles 4, 5, 6 meses ali que é plantio e colheita. Então, assim, mas mesmo assim a gente precisa de informações que realmente leve a tomar decisão. Com planilhas simples assim, nós conseguimos ter relatórios como esse. Esse relatório aqui é um relatório que a gente tira do nosso sistema, que é de utilização de insumos, por exemplo. E utilização de insumo, pessoal, cada vez mais é importante a gente saber por talhão, tá? Principalmente em momentos igual esse, em momentos que a soja está lá a R$90 a saca, que tem muita gente querendo se aventurar. Se eu não tiver um controle desse aqui, por talhão, que eu sei o quanto eu gasto por talhão, né? E o quanto eu produzo por talhão, a gente pode estar entrando numa furada. E agora é a hora de se analisar, porque eu posso ter aqueles, igual tem o boi ladrão, né? Na pecuária, muita gente conhece esse termo, né? Do boi que come muito e desempenha pouco, né? Na agricultura pode ter o talhão ladrão, né? Então, é importante, por isso que é importante, como na pecuária eu olho lote, na agricultura eu tenho que olhar talhão. Tá? Eu não vou olhar 1 hectare de terra, mas eu vou olhar 100 hectares ou o talhão 5. Tá? E aí, o que eu quero com essas informações? Saber o quanto eu gastei em cada atividade. Né? Então, aqui eu tenho correção de solo. Opa, nessa safra eu gastei R$484 de correção de solo. Quanto que eu gastei de tratamento e inoculação de semente? R$71. E tendo essa informação, eu vou lá no meu planejado, eu vou lá na minha referência benchmarking e vejo se isso está dentro ou está fora para tomar a decisão de corrigir isso ou não. Outra informação, que é aquele negócio que eu falei, da colheita por talhão. Né? Quanto colheu no talhão 5 que eu gastei R$3.000? Quanto que eu colhi no talhão 6 que eu gastei R$4.000, né? É aí que vai, num momento igual esse, talvez diminuir, talvez te levar a sair daquela média, né? Daquela média, não, eu produzo 50 sacos,
e tenho um resultado de, sei lá, R$500 por hectare, ou R$700 por hectare, né? Talvez fazendo essa análise, eu vou conseguir produzir 60 e ganhar mil e poucos reais por hectare em menos área, e colocar uma atividade que não me onera tanto e me dá um retorno praticamente quase igual, né? Então, assim, o que eu falo, né, foram discussões, assim, eu vou me estender um pouquinho mais aqui, porque foram discussões que até a gente teve com o Rodrigo, com os coordenadores da terra, em áreas de integração, áreas que não têm totalmente o perfil agrícola, e com esses booms aí no preço da soja, com essa incerteza do preço do gado, muita gente querendo virar para a agricultura a qualquer custo. Tá? Isso, pessoal, se a gente não tiver esse tipo de informação aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, o quanto custa cada talhão, pode ser um tiro no pé. O quanto eu produzo por cada talhão, pode ser um tiro no pé. Tá? Então, é de extrema importância a tomada de decisão de se aumentar uma área agrícola ou de se aumentar uma área, diminuir uma área de pecuária e colocar uma área de integração, tem que ser tomada em cima desse tipo de informação aqui, tá bom? Então, é para isso que serve essas fichinhas simples aqui, vão me gerar esse tipo de informação que eu quero aqui para a agricultura, tá? E como nos outros, né, como no financeiro e no pecuário, eu tenho que ter procedimentos para isso. Eu tenho que ter a minha coleta diária lá com o meu tratorista, eu tenho que fechar ponto com ele, lanço isso num sistema, tiro esses relatórios e com isso eu ajusto ou eu comunico as minhas conformidades ou não ao longo do meu planejamento, principalmente. Isso serve muito para planejamento inicial, né? O plantio aí, infelizmente, a agricultura, depois que está plantado, não tem muito o que se tomar de decisão. Mas essas informações, com certeza, para tomada de decisão de expansão de área, para tomada de decisão de redução ou de saída de alguns talhões, de distribuição melhor da minha agricultura dentro da minha fazenda, são de extrema importância. Tá bom? Então, esse é o sentido da pecuária aí. E todos eles, pessoal, agricultura, pecuária, financeiro, tudo que a gente for controlar, tem a parte de máquinas que eu não coloquei aqui, porque senão a gente ia se estender demais, tudo isso gira em torno desse ciclo, né? Que foi o slide, os 3 slides lá que eu falei de extrema importância. Chega a informação do campo, né? Eu compilo isso, jogo no sistema e devolvo como decisão. Tá? Esse é o ciclo que a gente tem que focar aí. Tá? E, pessoal, chegando aqui aos finalmente, qual que é a minha rotina, né? Aqui eu saio um pouco do controle e vou para a minha rotina de fazenda, né? Eu tenho que ter o monitoramento dos meus controles, né? Os meus controles vão ajudar o meu monitoramento mensal, semanal e trimestral, né? E o que eu entendo, né? O que a gente da Terra aqui entende por semanal, mensal e trimestral? Mensal, pessoal, a gente tem que pensar na operação, né? É aquela reunião que o gerente tem que ter toda segunda-feira com seus encarregados ou com dependendo do tamanho da sua turma, com toda a sua turma para quê? Para entender o que foi feito semana passada e o que não conseguiu se realizar e distribuir os serviços da semana próxima. Então, essa é uma reunião de 15 minutos que deve se ter toda segunda-feira, ou até esses dias eu estava discutindo com um cara, se ela for muito bem documentada, essa reunião pode acontecer no sábado, porque na segunda, geralmente, o pessoal sai cedo, né? Segunda é aquele dia que o cara sai para buscar o lote da IATF às 5 horas da manhã, é o tratorista que sai para gradear já 4, 5 horas da manhã. Então, assim, essa reunião no sábado, tá todo mundo com a cabeça mais tranquila. Aí você documenta o que aconteceu na semana e documenta o que esses caras têm que fazer na semana seguinte. Então, assim, esse é o monitoramento e a rotina semanal que a gente tem que ter aí na nossa fazenda. Tá? Reuniões de operação. O que eu tenho que fazer essa semana e o que eu fiz e deixei de fazer semana passada. Depois disso, nós vamos para as nossas reuniões mensais.
né? São reuniões maiores, reuniões geralmente de análise do nosso boletim, análise das nossas informações, onde eu já tenho alguns daqueles indicadores que eu escolhi para minha fazenda já fechados. Mortalidade, desembolso cabeça-mês, isso são indicadores, o meu fluxo de caixa, o meu balancete, tudo isso eu tenho que olhar mensalmente. Tá? É uma reunião que olha o gerente e o dono, né? O gerente e os principais líderes da fazenda, né? Saindo dessa reunião, naquela reunião da segunda-feira que bate com essa mensal, eu preencho o quadro de gestão à vista junto com a minha equipe de campo e passo as informações pertinentes a eles, né? Então, isso mensalmente. E aí depois nós vamos para uma reunião maior ainda, trimestral, né? Que é aquela reunião que aí vem todos os grandes indicadores, né? De ganho médio, resultado no período, produção de arrobas, lotação a gente consegue mensal, né? Mas uma lotação mais ajustada, todos esses grandes indicadores e principalmente ajustes do planejamento. É a reunião que a gente tem que olhar para o nosso planejamento, né? E tomar certas medidas para corrigir o que não aconteceu ou para melhorar o que aconteceu da maneira que a gente não necessariamente gostaria, né? Então, assim, essa é uma rotina que realmente é importantíssimo a gente ter. Reuniões de operação na semana, reuniões táticas ali no mês e reuniões de planejamento, né? Reuniões mais estratégicas no trimestre, tá? Então, é mais ou menos essa a rotina aí, né, pessoal? E para o sucesso, né? Para o sucesso de tudo isso que eu falei, para o sucesso de uma implantação de controle, para o sucesso dessa rotina, para o sucesso da tomada de decisão, tem que ter treinamento, pessoal. Tem que treinar as pessoas, tem que ter o olho do dono na fazenda, tem que partir do dono para o gerente, para o capataz, para os demais funcionários, né? Tem que vir de cima para baixo a importância, né? A importância do se controlar isso. E a devolução para esses caras que estão no campo assim, é gratificante quando você vai e mostra, né, para eles um índice de fertilidade de um cara, né, o índice de mortalidade que diminuiu 1% de uma safra para outra. Então, assim, o treinar é o princípio do sucesso, mas também o devolver toda essa informação para eles, né, os caras que estão lá anotando tudo isso, também é de suma importância. E aí as prioridades, né, pessoal? Qual que é a minha prioridade dentro da fazenda? Se é a prioridade do dono, né? É a prioridade do gerente geral. Então, assim, se eu priorizo saber se o boi preto ganha 100 e se o boi branco ganha 200, e deixo de priorizar qual que é o meu GMD global na minha safra, né? Acaba que toda a minha equipe vai seguir esse negócio, né? Se eu priorizo uma fazenda bonita, só que uma fazenda não lucrativa, a minha equipe não vai querer economizar ao deixá-la bonita em detrimento de ganhar, de ter um resultado melhor lá no final, né? Então, assim, são comparações de prioridades mesmo, né? Lembrando que a prioridade do dono passa a ser a prioridade da equipe, né, pessoal? E, por fim, tudo isso, né, esse controle que me gera uma informação, que me gera uma tomada de decisão, esse é um sladezinho aqui que para esse momento ele chama muito atenção, né? Então, se eu estou num momento de crise igual a gente está hoje, mas eu tenho um caixa firme e tenho a minha informação, muito provavelmente eu tenho oportunidades, né? É aquele cara que usa a crise a seu favor e gera crescimento com isso. Se eu tenho uma crise igual nós estamos vivendo, que eu acho que também não pode nem chamar de crise, eu não chamaria de crise, acho que não é uma palavra legal, mas se eu tenho uma crise ou uma dificuldade, eu vou chamar de dificuldade, um momento difícil, e não tenho caixa, mas tenho informação, eu consigo ter uma segurança, eu consigo tomar decisões
para ajustar esse caixa. Se eu tenho um momento de dificuldade, e tenho um caixa, mas eu não tenho informação, muito provavelmente eu posso perder dinheiro e vou perder dinheiro nesse momento. E se eu tenho um momento de dificuldade, não tenho caixa e não tenho informação, aí realmente é desesperador, né? Não tem muito o que se fazer, não tem para onde correr, porque eu só tomo uma decisão, eu só consigo melhorar, né? Aquela frasezinha lá, eu só consigo melhorar o que eu consigo medir e o que eu meço, né? Então é isso, pessoal. Fico à disposição, tá? Espero ter tirado algumas dúvidas, espero ter esclarecido algumas coisas. É um tempo realmente curto aí para a gente falar de controle, mas a conclusão que eu gostaria de passar para vocês é que controle é importante, eu tenho que entender quais são os que eu preciso para minha fazenda, fazê-los da maneira mais simples para que não me tome tempo e sim me traga decisão, né? E ter uma rotina gerencial, uma rotina de gestão na minha fazenda para que isso ocorra da melhor maneira possível e realmente eu consiga atingir as minhas metas no final, tá bom? Então, fico à disposição para perguntas aí, se alguém tiver alguma coisa, eu vou voltar aqui a minha câmera, tá? Caio, Sim. temos algumas perguntas, tá? Tá, deixa eu abrir o chat aqui. Será que no chat eu consigo acompanhar aqui? Qual que foi a última? Pode me falando aí, que aí eu procuro aqui e vou respondendo, pessoal. Tá. Quais os seus controles para o caixa pasto? Na prática, vida real, como vocês obtêm esses controles? Tá. Caixa pasto. A primeira coisa do caixa pasto é eu entender, eu distribuir a minha lotação, eu tenho um planejamento de lotação durante a minha safra, né? Eu tenho até uma planilhinha, deixa eu ver se depois eu posso disponibilizar isso, que é o seguinte, eu faço, como que a gente faz aqui na terra? Nós temos uma planilha simples que quando eu jogo lá o meu pasto, a minha área de pastagem, mais a minha lotação estimada, ele me gera uma curva durante o ano, né? Então, durante o ano lá, cada mês eu tenho lá que em julho eu posso ter 500 UAs na minha fazenda, em agosto isso diminui, em setembro vai diminuindo, depois vai aumentando nas águas. Então, a primeira coisa que eu tenho que desenhar na minha fazenda, que eu tenho que controlar na minha fazenda, é essa curva de capacidade de suporte, né? O quanto realmente os meus pastos me dão de capacidade, tá? A primeira coisa no pasto aí. Depois disso, a gente vai para o desenho do rebanho, que vai encaixar com essa capacidade de suporte, né? Feito isso, eu vou analisar mês a mês a minha lotação ocorrida, né? Através do meu remédio e tal. Então, com isso e com o meu controle mensal de olhar o meu pasto, né? Porque pasto só olhando, né? Não adianta eu fazer a programação e só olhar a lotação e não entender como ele está. Então, eu vou usar a minha previsão de lotação, a minha lotação realizada e a minha visão do pasto, né? A visão do pasto em loco, né? Como olhar lá, opa, tá como deveria estar, eu tenho um pasto em fevereiro que ele deveria estar sobrando um pouco. Eu tenho um pasto em agosto que ele deve estar com um pouquinho de bucha, mas eu entendo que ele já está no final da seca e assim por diante, né? Então, para resumir, ter o meu desenho da lotação durante a safra, né, encaixada aí com a minha capacidade de suporte dos pastos. Não sei se respondeu, tá? Qualquer coisa vocês vão me questionando aí. Bom, tem uma outra aqui do Luiz Eduardo. As reuniões mensais e trimestrais podem acontecer no mesmo momento da semanal ou recomenda-se escolher outro momento? Tá, seguinte,
geralmente são reuniões diferentes, tá? A reunião mensal é uma reunião rápida, que é a reunião que a gente fala, reunião em pé, tá? Que é aquele negócio, ó, o que nós vamos fazer, o que nós tínhamos que fazer semana passada? Tinha que desmamar tal lote de bezerro, gradear tal pasto, passar veneno em outro pasto, tá? Isso foi feito ou não foi feito? Não desmamou. Beleza, essa semana a gente consegue desmamar? Consegue desmamar e vamos fazer mais tal e tal coisa. Então, essa é a reunião semanal. É uma reunião mais simples de operação, tá? As reuniões mensais e trimestrais são reuniões de discussão de índice, tá? Que tem que ser mais assim, é uma reunião mais intensa, uma reunião de olhar todos os dados, realmente todas as informações, e as principais, e resumir isso para passar na minha reunião de segunda-feira, entendeu? Então, não poderia necessariamente, até porque não são exatamente as mesmas pessoas envolvidas, tá? A reunião de segunda-feira é o meu gerente com o capataz e os encarregados, e a minha reunião trimestral é o gerente, dono e encarregados, tá? Que o resumo eu passo para a minha equipe depois da minha reunião semanal, beleza? Gabriel Gonçalves aqui. De que forma engajar a equipe para realizar esses controles? Considerando que não exista uma unanimidade e tenha fatores externos como de vendedores de insumos ou internos de convicções dos próprios integrantes da equipe. Tá. É o seguinte, eu só convenço, né? A primeira coisa é começar com arroz e feijão que eu falei, né? Tudo bem. É porque a grande maioria das fazendas que a gente chega, aqui isso não dá certo, né? Só que a hora que a gente mostra quais são as coisas que a gente quer que anote, são coisas muito simples, tá? Então, realmente é começar com arroz e feijão e começar aos poucos, tá? Se eu tenho um capataz que acredita que não adianta anotar nada, eu passo a pedir para ele anotar mortalidade. Aí depois eu anoto o nascimento. E a hora que, o primeiro mês que ele anota a mortalidade, eu vou e passo isso e chamo ele numa reunião, na reunião de segunda-feira, né? Chamo ele e mostro. Falo, ó, o seu índice de mortalidade é esse daqui. A nossa referência é essa, né? Será que a gente consegue melhorar isso? Então, assim, mostrando que você está fazendo alguma coisa com essa informação que ele anota, eu acho que é a principal coisa, né? Engajar a equipe trazendo o que se gerou com essa informação, tá? Eu acho que a principal coisa é nesse sentido, tá? Engajar fazendo ele participar, né? Eu não vou chegar para a equipe e falar, você tem que anotar isso. Eu vou chegar e falar, o que você acha de eu anotar isso? Né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que trabalhar. E trazer sempre o que se realizou, né? Participar ele do planejamento, participar ele da criação das metas, né? Tudo isso, a hora que eu participo do início, ele vai querer monitorar isso, tá bom? Beleza, mais uma pergunta aqui. Você fará no site, up-down do webinar no site? O up-down é salvar no site? Michele, você sabe se vai salvar no site? Depois a gente vai disponibilizar para o pessoal. A gente está pensando ainda, mas vai ser divulgado sim essas aulas. Tá, beleza, tá ótimo. Então vamos disponibilizar, tá? Qual a metodologia usada para estimar a lotação ou capacidade de suporte? Tá, eu vou abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir esse negócio. Só um minuto. Eu vou abrir aqui a planilhinha. Vou abrir aqui a planilha que eu uso. Deixa eu ver onde que ela está aqui. Para fazer isso. Aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Não, né? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Onde que eu compartilho aqui?
aqui. Tá, beleza. Essa daqui, ó, vamos ver se vai aparecer para vocês aí. Tá, essa daqui é uma planilhinha simples que a gente usa e a gente vai disponibilizar para quem gostaria, assim, gostar dela e quiser utilizar. Ela é simples, eu venho aqui e coloco simplesmente a minha área de pasto, isso eu posso pôr pasto por pasto, né? Pasto 1 aqui, pasto 2, pasto 3 aqui. Beleza. Aí, pelo meu histórico, ou pelo meu entendimento da minha propriedade, eu vou lá e coloco uma lotação estimada. Ah, beleza, esse pasto 1 aqui é um pasto de mombaça, numa região boa lá, e ele me dá uma lotação média ano de 1,5A. Tá? Aí, a hora que eu jogo essa lotação média aqui, o que acontece? Essa planilha é uma planilha da Embrapa, que eles têm um fator de conversão aqui, ó, vocês olharem aqui em cima onde eu estou selecionando, é um fator de conversão para cada mês. Tá? Então, a hora que eu jogo esse 1,5 de capacidade média, o que ele está falando aqui? Que no mês de março, por exemplo, eu tenho capacidade para 2 UAs nesse pasto. No mês de maio, eu tenho 1,7. No mês de agosto, eu tenho 0,8. No mês de setembro, 0,6. Então, ele faz essa transformação, entende? E aqui eu vou colocar pasto a pasto e a lotação que eu acredito em cada um deles. Então, esse é um pasto de umidícola, eu acredito numa lotação de 1 UA. Esse aqui é um pasto de braquiária, que é um pasto mediano aí, que dá 0,3. Beleza. Feito isso e colocado as áreas, né? Eu tenho um pasto de 100 hectares aqui, um pasto de 150 e um pasto de 120 hectares. Beleza. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, que ele me gerou esse gráfico aqui. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Ele me gerou o gráfico de capacidade de suporte. Isso significa que no mês de março, ó, eu posso ter na minha fazenda que tem aqui 370 hectares, 593 UAs, tá? E assim por diante. Vai chegar lá no mês mais crítico, que é setembro, eu tenho que ter reduzido a minha capacidade de espaço para 182. E assim por diante. Então, aqui eu desenhei a minha capacidade de suporte simples assim, tá? E com isso eu desenhei já o meu rebanho, né? Que é o outro caixa lá, aí eu venho e jogo o meu rebanho aqui. Por exemplo, eu tenho um rebanho de 500 cabeças. Com um peso médio de 280, ele vai me dar aqui a minha sobra ou a minha falta de capacidade de suporte. Tá? Então, aí me gera aqui o meu gráfico de capacidade de suporte pelo meu gráfico de lotação. Então, eu tenho períodos aqui que eu tenho uma sobra e períodos que eu tenho uma falta. E assim eu vou desenhando, tá? Então, é dessa maneira aí que eu faço e eu disponibilizo essa planilha para vocês aí. Tá, deixa eu ver aqui só um minuto. Beleza. Eu acho que deu para entender. É isso a pergunta, né? Acho que é dessa forma que a gente estima aí a capacidade de suporte. Mês a mês, olhando um histórico aí, pegando referências da Embrapa e assim por diante. Tá bom? Eu vou parar de compartilhar de novo aqui, para eu ver o resto das perguntas. Tá? Beleza? Encerrou? A minha assistente aqui está falando que, pelo jeito, encerraram as perguntas aqui. Tá bom? Mais alguém? Mais alguma coisa, pessoal? Eu fico à disposição, tá? Meu contato aí, eu posso passar para vocês, a Terra fica à disposição. Amanhã nós temos uma outra apresentação aí do Luciano sobre equipe. Na sexta tem uma outra apresentação aí sobre planejamento. E a gente vai seguindo o que a gente puder ajudar vocês, estamos à disposição. E quem quiser, me procura, tá? Digita aí que eu posso mandar as duas planilhas aí, a parte de mapa de gado e livro de controle e essa planilhinha aqui da evolução forrageira, tá bom? Beleza? Um abraço a todos aí e tudo de bom. Vamos firme.